Top 1. O desaparecimento do voo. 739. Em 16 de março de 1962, um Lockheed LI-49 Super Constellation, operado pela Flying Tiger Line, decolou da base aérea de Anderson, em Guam. Sua missão era transportar 93 soldados do exército do Simasman, IUA e 11 tripulantes para a base aérea de Clark, nas Filipinas, antes de seguir viagem para Saigon. As condições meteorológicas estavam calmas. O avião não tinha problemas mecânicos conhecidos. A tripulação, composta por pilotos e engenheiros de voo experientes, já havia realizado voos fretados militares semelhantes inúmeras vezes. Menos de 2 horas após a decolagem, em algum lugar sobre o vasto Oceano Pacífico, o avião desapareceu do radar. Nenhum pedido de socorro foi recebido. O avião e todos a bordo desapareceram sem deixar vestígios. O último contato de rádio do voo 739 foi rotineiro. O avião havia atingido sua altitude de cruzeiro e estava em uma rota direta em direção ao seu destino. Então, houve silêncio total. Quando a comunicação não pôde ser restabelecida, as Forças Armadas dos Kuujjupaasuaminiewa iniciaram uma das maiores operações de busca aérea da década. Mais de 200 mil milhas quadradas de oceano foram revistadas por unidades aéreas e marítimas dos Estados Unidos e das Filipinas. Apesar desses esforços extensivos, nenhum destroço foi encontrado. Nem um único bote salva-vidas. Nenhum fragmento flutuante. Nem mesmo uma mancha de óleo. Era como se o avião nunca tivesse existido. No entanto, um único depoimento de testemunha ocular mudou o tom da busca. O SSTL Lenzen, um petroleiro americano que navegava naquela área, relatou um evento incomum no ar por volta do horário do desaparecimento. Membros da tripulação descreveram um clarão repentino e brilhante no céu, seguido por 2 rastros de luz separados que caíram no oceano. O capitão do navio registrou o evento no diário de bordo oficial e o comunicou imediatamente às autoridades navais. A descrição correspondia ao que se veria em uma explosão em alta altitude. No entanto, esse testemunho foi rapidamente marginalizado nos relatórios oficiais. Os militares do Sibusaminmine nunca confirmaram publicamente o avistamento e recusaram-se a associá-lo ao voo 739. O avião estava equipado com vários transmissores de rádio e bacias de emergência, cada uma das quais deveria ter sido ativada automaticamente em caso de queda. Nenhuma o fez. Além disso, o avião acabara de ser reabastecido, não tinha carga perigosa a bordo e a tripulação havia passado em todas as inspeções pré-voo. Um cenário de sabotagem foi considerado, mas rapidamente descartado por falta de evidências. Um raio foi excluído devido ao tempo limpo. Uma colisão no ar era impossível, pois não havia outras aeronaves nas proximidades. A ausência de qualquer sinal de socorro continua sendo um dos aspectos mais enigmáticos do caso. Para aumentar a confusão, muitas famílias dos soldados desaparecidos relataram ter recebido declarações vagas ou contraditórias de representantes militares. A alguns foi dito que o avião provavelmente enfrentou mau tempo. Outros foram informados de que a falha mecânica era a teoria principal. Publicamente, no entanto, o Departamento de Defesa não ofereceu uma causa definitiva e emitiu uma declaração final listando os passageiros simplesmente como desaparecidos. O voo 739 foi oficialmente removido das listas de operações ativas sem cerimônia ou explicação. Em 2019, mais de meio século após o desaparecimento, os nomes daqueles a bordo do voo 739 foram finalmente gravados no Memorial de Conflitos do Oriente Médio em Illinois. Esse reconhecimento, no entanto, veio sem uma resolução final. Documentos desclassificados sugerem que pelo menos parte da missão do voo poderia envolver uma operação de inteligência secreta. Vários passageiros possuíam formação especializada em comunicações e eletrônica, e o momento do voo coincidiu com desenvolvimentos estratégicos importantes no Sudeste Asiático. Se o avião tivesse sido alvo de um ataque ou sabotado devido a conteúdos ou pessoal secreto, tal evento provavelmente teria sido suprimido por razões de segurança nacional. O que intriga os investigadores até hoje é a total ausência de evidências físicas. Radares modernos, sistemas de detecção naval e vigilância aérea na região
não registraram nenhuma anomalia além do desaparecimento inicial. É extremamente raro que um avião deste tamanho e tipo desapareça sem deixar um único rastro. Nas décadas seguintes, nenhuma parte da aeronave foi trazida para a costa e nenhum barco de pesca relatou ter içado destroços. O oceano permaneceu mudo. Se um avião militar americano cheio de soldados pode desaparecer durante um voo de rotina com tempo limpo, sem pedido de socorro, sem destroços e sem explicação credível, então a pergunta torna-se ainda mais perturbadora. O que mais seria capaz de desaparecer sem ser notado? E quantas outras histórias como esta foram silenciosamente enterradas sob as ondas do silêncio oficial? Top 2. O encontro de Valentich, na noite de 21 de outubro de 1978, o piloto de 20 anos, Frederic Valentich, decolou do aeroporto de Moorabbin, em Melbourne, Austrália, com um Cessna 182L alugado em direção à Ilha King. Era um voo de rotina. O céu estava limpo. O vento fraco e Valentich era, para sua idade, um piloto experiente com mais de 150 horas de voo registradas. Ele nunca chegou ao seu destino. Em vez disso, desapareceu sem deixar vestígios. O que diferencia este desaparecimento de outros é a angustiante comunicação via rádio que ocorreu nos últimos minutos antes da perda de sua aeronave. Um diálogo que, desde então, tornou-se um dos casos não resolvidos mais perturbadores da história da aviação. Às 19h06, Valentich contatou o controle de tráfego aéreo de Melbourne para relatar um objeto voador não identificado que voava cerca de 1.000 pés acima dele. Ele o descreveu como longo, metálico e equipado com 4 luzes brilhantes. Nos 6 minutos seguintes, ele ficou cada vez mais nervoso ao relatar o comportamento incomum do objeto. Ele pairava, circulava seu avião e depois passava diretamente por cima dele. Valentich enfatizou que não era um avião. Não é uma aeronave, declarou ele claramente. Sua última transmissão de rádio ocorreu às 19h12, quando disse: "Esse objeto estranho está pairando sobre mim novamente. Ele está pairando e não é uma aeronave." Então soou um ruído metálico estranho. E depois o silêncio. A transmissão foi interrompida e nunca mais se ouviu falar de Valentich. O Ministério dos Transportes australiano iniciou imediatamente uma investigação. Aviões e navios de busca vasculharam uma área de 1.000 milhas quadradas sobre o Estreito de Bass por 4 dias. Nenhum destroço, mancha de óleo ou qualquer evidência física foi encontrada. As condições meteorológicas permaneceram favoráveis durante toda a busca, o que excluiu a possibilidade de uma queda causada por tempestade. O transmissor de localização de emergência de Valentich não foi ativado. Era como se seu Cessna tivesse simplesmente sumido do céu. A última comunicação de rádio foi oficialmente transcrita e disponibilizada ao público. Céticos sugeriram que Valentich poderia ter perdido a orientação e possivelmente confundido luzes na água ou um objeto celestial com outra aeronave. Especialistas em aviação, no entanto, observaram que ele havia completado inúmeras horas de voo noturno e treinado especificamente para navegação em baixa visibilidade. Uma investigação posterior dos registros de radar não revelou registros de outras aeronaves nas proximidades de Valentich no momento do incidente. A área estava sob restrição de tráfego e nenhuma aeronave comercial ou privada havia registrado rotas de voo que correspondessem à sua descrição. Para complicar, surgiram relatos de várias testemunhas ao longo da costa sul de Victoria. Naquela mesma noite, várias pessoas descreveram uma luz verde que se movia rapidamente no céu, voando na direção da rota de Valentich. Alguns afirmaram ter visto um objeto redondo pairando silenciosamente. Esses relatos foram coletados por investigadores, mas nunca incluídos formalmente na conclusão do Ministério. Em seu relatório final, as autoridades de aviação australianas sugeriram a possibilidade de Valentich ter perdido a orientação e caído no mar. No entanto, essa explicação ignora inúmeras inconsistências. O piloto não mostrou sinais de confusão em sua comunicação de rádio. Ele nunca emitiu um pedido de socorro. Suas descrições foram claras, repetidas e cada vez mais desesperadas. Acima de tudo, o ruído mecânico gravado no final de sua última transmissão
permanece inexplicado. Analistas de áudio foram incapazes de determinar sua origem ou reproduzi-lo com equipamentos de aeronaves conhecidos. Ao longo dos anos, várias teorias surgiram. Alguns sugerem uma farsa deliberada, apesar da falta de motivos e da reputação pessoal impecável de Valentich. Outros apontam para atividades militares, aviões experimentais ou interferência eletromagnética. Alguns poucos sugeriram até que o evento marcou um encontro com algo além das explicações convencionais. Sem evidências físicas, no entanto, tudo permanece especulação. Em 2014, décadas após o incidente, um pequeno pedaço de destroço de um avião foi trazido para a costa na ilha Flinders. Embora correspondesse ao tipo de aeronave que Valentich pilotava, não pôde ser vinculado sem sombra de dúvidas ao seu Cessna. O mistério persiste, alimentado pela clareza crua de suas últimas palavras e pela ausência de qualquer desfecho. Quando um piloto treinado consegue descrever calmamente um objeto desconhecido perseguindo seu avião, transmitir dados de posição claros e depois desaparecer sem deixar vestígios, esse evento desafia mais do que apenas nossa compreensão da aviação. Ele questiona a própria ideia de que o céu está totalmente mapeado, monitorado e compreendido. Top 3. O Esquadrão Fantasma. Voo. 19 em 5 de dezembro de 1945, apenas alguns meses após o fim da Segunda Guerra Mundial, 5 bombardeiros torpedeiros TBM Avenger da Marinha dos Estados Unidos decolaram da Estação Aérea Naval de Fort Lauderdale, na Flórida. Sob a designação Voo 19, o grupo realizava uma missão de treinamento rotineira de 3 horas sobre o Atlântico. O tempo estava moderadamente limpo, o mar relativamente calmo e todos os pilotos eram experientes, incluindo o líder da esquadrilha, o tenente Charles Taylor. No entanto, em 2 horas, todos os 5 aviões desapareceram sem deixar vestígios. Uma sexta aeronave, enviada para busca e salvamento, também desapareceu. No total, 27 homens foram perdidos. Nenhum destroço, nenhum sobrevivente, nenhum sinais de socorro. Este se tornaria o caso fundamental do que o mundo logo chamaria de Mistério do Triângulo das Bermudas. O exercício de treinamento era conhecido como Problema de Navegação no MIUM, uma rota padrão que previa um voo da Flórida para o leste até as Bahamas, uma curva para o norte sobre o mar aberto e depois um arco de volta para o oeste em direção à base. Cerca de 90 minutos após o início da missão, a comunicação via rádio deteriorou-se. No início, as transmissões eram rotineiras, mas então soou a voz do tenente Taylor, que parecia cada vez mais confuso. Ele relatou: "Minhas 2 bússolas falharam e estou tentando encontrar Fort Lauderdale." Outros pilotos confirmaram o mesmo. Todo o esquadrão parecia estar desorientado e incapaz de reconhecer pontos de referência ou obter uma leitura confiável da bússola. Taylor insistiu que eles tinham voado muito para o leste e estavam agora sobre as Florida Keys. No entanto, as torres de controle os localizavam muito fora do curso, provavelmente a nordeste das Bahamas. Quanto mais voavam, mais distorcida ficava sua orientação. As transcrições revelam um colapso na comunicação, na lógica e no moral. Alguns pilotos questionaram as instruções dadas. Outros tentaram assumir a liderança, mas foram voto vencido. Um sugeriu voar para o oeste de volta ao continente, mas Taylor hesitou. O combustível estava acabando. O sol estava se pondo. Uma das últimas mensagens de rádio interceptadas veio de um piloto que disse: "Não podemos dizer onde estamos, tudo parece errado, até o oceano não parece como deveria." Então seguiu-se o silêncio. Em poucas horas, uma operação de resgate em massa foi iniciada. A Marinha enviou aviões, navios e submarinos para vasculhar milhares de milhas quadradas. Mas o que tornou a catástrofe ainda mais estranha foi o que aconteceu em seguida. Um barco voador, Martin PBM Mariner, com 13 tripulantes, foi enviado para procurar o voo 19. Em 20 minutos após a decolagem, este também desapareceu. Um petroleiro próximo relatou uma explosão no ar e uma bola de fogo caindo no mar. No entanto, nunca foram encontrados restos. A busca durou 5 dias e cobriu mais de 250 mil milhas quadradas. Nenhum rastro de qualquer um dos 6 aviões foi recuperado.
A investigação oficial da Marinha deixou mais perguntas do que respostas. Em seu relatório final, o desaparecimento foi classificado como causa desconhecida. Memorandos internos revelaram divergências entre os oficiais, com alguns defendendo uma falha mecânica, enquanto outros apontavam para confusão navegacional. A mãe do tenente Taylor insistiu que ele era um piloto experiente, que havia voado aquela rota muitas vezes. A sugestão de que ele simplesmente se perdeu era impossível para ela. Teorias posteriores variaram de erupções de gás metano no fundo do mar a tempestades repentinas e anomalias magnéticas. Alguns apontaram para um defeito nas bússolas. Outros argumentaram que os aviões poderiam ter voado para fora do alcance do rádio e simplesmente ficado sem combustível sobre o mar aberto. No entanto, nenhuma dessas explicações justifica a ausência total de destroços, especialmente porque 6 aeronaves separadas desapareceram em poucas horas na mesma região. O caso do voo 19 tornou-se uma história definidora na lenda do Triângulo das Bermudas. Mas por trás das interpretações da cultura popular reside um mistério real e profundamente perturbador. Como vários pilotos militares treinados, voando juntos em formação, puderam experimentar simultaneamente uma desorientação total e uma falha de equipamento? E por que o avião de resgate desapareceu de forma tão inexplicável? Se um desaparecimento é uma tragédia, dois são uma coincidência. Mas o desaparecimento de 6 aviões e 27 homens sob céus limpos em condições controladas exige uma investigação mais profunda. Existem zonas neste planeta onde a lógica falha, os instrumentos enganam e até a disciplina não consegue evitar um colapso. O voo 19 voou para uma dessas zonas e nunca mais voltou. Top 4. O desaparecimento do MH370. Em 8 de março de 2014, o voo MH370 da Malaysia Airlines decolou do Aeroporto Internacional de Kuala Lumpur com destino a Pequim. A bordo estavam 239 pessoas, incluindo passageiros e tripulação. Era um voo de rotina a bordo de um Boeing 767-200ER, um dos aviões mais seguros e confiáveis da aviação moderna. 40 minutos após o início da viagem, conforme a aeronave se aproximava do espaço aéreo vietnamita, ela desapareceu silenciosamente do radar civil. As últimas palavras do cockpit foram calmas e discretas. Boa noite, Malaysian 370. Momentos depois, aos olhos do controle de tráfego aéreo, o avião simplesmente deixou de existir. Foi o início de um dos mistérios da aviação mais extensos e enigmáticos da história documentada. O que se seguiu desafiou qualquer lógica. O radar militar detectou mais tarde que o avião fez uma curva acentuada para o oeste, voltando sobre a península da Malásia e seguindo para o sul no Oceano Índico. Nenhum sinal de socorro foi enviado. O transponder do avião havia sido desligado manualmente. Handshakes de satélite confirmaram que o avião continuou voando por mais de 6 horas após o desaparecimento do radar. No entanto, seu curso não fazia sentido. Ele desviou-se completamente de sua rota pretendida e avançou para uma parte do mundo com pouca ou nenhuma cobertura de radar. Esses fatos só vieram à tona dias após o desaparecimento, desencadeando indignação e confusão internacional. A busca pelo MH370 tornou-se a maior da história da aviação. Dezenas de países participaram. Navios de busca com sonares avançados vasculharam o fundo do mar. Empresas de satélite foram consultadas para reanalisar dados brutos. Mas a área de busca era vasta, abrangendo dezenas de milhares de quilômetros quadrados em algumas das regiões oceânicas mais remotas do planeta. Anos se passaram. Nenhum vestígio do corpo principal da aeronave foi encontrado. Apenas pedaços de destroços dispersos, confirmados como sendo do MH370, apareceram em costas distantes, como a Ilha da Reunião, Moçambique e Madagascar. Nenhuma das peças recuperadas ofereceu pistas sobre a causa do desaparecimento. Os investigadores consideraram várias possibilidades. Houve uma falha mecânica catastrófica, um sequestro, um evento provocado pelo piloto. No entanto, nenhuma teoria conseguira explicar cada anomalia. Se o avião tivesse sofrido uma falha grave, por que não houve pedido de socorro? Se tivesse sido sequestrado, por que não houve mensagem de reivindicação?
E se foi um ato deliberado, qual foi o motivo e por que terminou em uma das partes mais desoladas do oceano? A atenção acabou se voltando para o capitão Zaharie Ahmad Shah. Analistas descobriram em seu computador doméstico uma rota de simulação de voo que se assemelhava estranhamente ao último caminho presumido do MH-370. Alguns acreditavam que ele havia realizado um teste para um suicídio-homicídio em massa. Outros discordaram, apontando que Zaharie não tinha histórico de instabilidade, nenhum bilhete e nenhum motivo conhecido. Os dados do simulador, argumentaram, poderiam ter sido puramente hipotéticos. Enquanto isso, nenhuma evidência surgiu que o incriminasse diretamente ou a qualquer membro da tripulação. Um relatório final publicado em 2018 não ofereceu explicação conclusiva. Reconheceu que o avião havia sido deliberadamente desviado, mas não pôde determinar quem foi o responsável ou por quê. As famílias dos passageiros restaram apenas perguntas sem resposta. Vários governos encerraram silenciosamente suas investigações. As caixas pretas nunca foram encontradas. Apesar de gastos de bilhões de dólares e tecnologia de busca de ponta, o local de descanso final do MH370 permanece desconhecido. O que torna este caso particularmente perturbador é o fato de que um avião comercial no século XXI pôde desaparecer de forma tão completa. Em uma era em que cada smartphone é rastreado, em que sistemas de posicionamento global funcionam com precisão milimétrica, um avião de 250 toneladas evadiu cada sistema de detecção por horas. Não em uma zona de guerra, não em segredo, mas durante um voo regular ao longo de um importante corredor de viagem. Se o MH-370 pode desaparecer em um mundo cheio de satélites, radares e supervisão da aviação internacional, o que mais pode desaparecer? O incidente não apenas expôs os limites dos sistemas de rastreamento atuais, mas também a fragilidade da cooperação global em tempos de crise. Levantou questões desconfortáveis sobre a transparência de dados, a prestação de contas dos governos e a ilusão de controle na aviação moderna. O enigma do MH370 persiste, e cada pergunta sem resposta aponta para um problema mais profundo, que mesmo na era da tecnologia, ainda existem lugares no mundo onde reina o silêncio e o próprio céu esconde suas verdades. Top 5. A interferência sobre o Lago Michigan. Na noite de 23 de junho de 1950, o voo 2501 da Northwest Orient Airlines decolou do aeroporto LaGuardia, em Nova York, com destino a Seattle, Washington e uma escala programada em Minneapolis. O avião, um Douglas DC-4, transportava 55 passageiros e 3 tripulantes. Conforme o voo cruzava o Lago Michigan e se aproximava da linha costeira perto de Benton Harbor, o piloto solicitou permissão para descer de 3.500 pés para 2.500 pés devido ao clima turbulento. Minutos depois, todo o contato foi perdido. Nenhum Mayday foi emitido. Nenhum rádio de emergência foi acionado. O voo 2501 havia desaparecido. O avião sumiu pouco antes da meia-noite. Em poucas horas, uma operação de busca massiva estava em curso. A Guarda Costeira do Seminole Oceania, a Marinha, a Administração de Aeronáutica Civil e autoridades locais enviaram aviões e navios para vasculhar a superfície do lago. Os dados de radar daquela época eram mínimos, pois a tecnologia de rastreamento comercial ainda estava em sua infância. Apesar dessas limitações, as equipes de busca estavam otimistas. O lago era grande, mas cercado por cidades e portos. Se tivesse havido uma queda, destroços deveriam estar visíveis. A primeira pista surgiu 2 dias depois, quando um cúter da Guarda Costeira descobriu pequenos fragmentos do avião e restos humanos a cerca de 15 milhas da costa. Mas isso foi tudo, nenhum fuselagem, nenhumas asas, nenhuns motores. Mergulhadores e equipes de sonar concentraram-se no suposto local da queda, vasculhando o fundo do lago e descendo detectores magnéticos nas profundezas. No entanto, o destroço principal nunca foi encontrado. Mesmo hoje, mais de 7 décadas depois, a maior parte do voo 2501 permanece perdida sob as águas frias e escuras do Lago Michigan.
O que tornou o desaparecimento ainda mais estranho foi a falha simultânea de comunicação e sinais. Vários pilotos na área relataram ruídos intensos e repentinos em seus rádios logo após o voo 2501 ser perdido. Estações de solo registraram interferências elétricas que perturbaram tanto as comunicações quanto o monitoramento por radar. Alguns investigadores especularam mais tarde sobre uma forma rara de distúrbios atmosféricos, enquanto outros se perguntaram se interferências eletromagnéticas tiveram um papel direto em desativar a aeronave. As condições naquela noite eram desafiadoras, mas não extraordinárias. Uma frente de tempestade havia se desenvolvido sobre o lago e a turbulência era esperada. No entanto, o voo 2501 era uma aeronave robusta de 4 motores e sua tripulação era altamente treinada. A última transmissão do piloto não continha indicação de emergência. Ele apenas pediu uma altitude menor. Não houve senso de urgência, nem pânico e nenhum sinais de falha mecânica. A perda repentina de todos os sinais, em uma janela de tempo tão curta, continua sendo um dos aspectos mais enigmáticos do caso. Ao longo dos anos, o mistério se aprofundou. Os esforços de busca continuaram por décadas, impulsionados em anos posteriores por pesquisadores independentes e equipes de mergulho. Em 2004, um grupo liderado pela Michigan Shipwreck Research Association localizou alvos que consideraram ser objetos promissores no sonar. No entanto, mergulhos confirmaram que eram naufrágios não relacionados. Repetidamente, pistas promissoras desapareceram no silêncio. Contribuem para o mistério os relatos de atividades de radar incomuns registradas na região nas décadas de 1950 e 60. Pilotos militares e estações meteorológicas ao longo do lago registraram ocasionalmente ecos inexplicáveis, objetos que apareciam e desapareciam sem seguir trajetórias de voo lógicas. Embora essas anomalias não estejam diretamente ligadas ao voo 2501, elas se tornaram parte do mistério maior em torno do Lago Michigan, frequentemente referido como o Triângulo de Michigan. Até hoje, o caso é oficialmente mantido como um acidente de aviação não resolvido. A ausência de um destroço definitivo impediu os investigadores de descartar sabotagem, erro do piloto ou uma falha mecânica catastrófica. Em 2008, um memorial foi finalmente erguido em South Haven, Michigan, listando os nomes de todas as 58 almas que foram perdidas naquela noite. Mas as perguntas permanecem sem resposta. Como um grande avião comercial multimotor desaparece em um corredor de espaço aéreo doméstico, sem dados de radar concretos, sem sinal de socorro e sem destroços que pudessem ser analisados? O incidente revela um ponto cego assustador no tráfego aéreo, onde até mesmo voos curtos sobre território conhecido podem terminar em um desaparecimento total. A superfície do Lago Michigan parece calma e rasa em alguns lugares, mas por baixo reside uma profundidade que engoliu navios, aviões e evidências da mesma forma. O voo 2501 tornou-se parte desse silêncio oculto, e seu fim inexplicável continua ecoando sobre as ondas. Top 6. O voo da Helios, que se pilotava sozinho em 14 de agosto de 2005. O voo 522 da Helios Airways decolou de Larnaca, Chipre, em direção a Praga, com uma escala prevista em Atenas. O Boeing 737 transportava 115 passageiros e 6 tripulantes. Menos de meia hora após a decolagem, enquanto voava sobre o mar Egeu, o controle de tráfego aéreo grego tentou contatar a aeronave após ela ter entrado em seu espaço aéreo sem estabelecer conexão. Não houve resposta. Tentativas de chamar os pilotos falharam. Jatos militares foram enviados. O que encontraram no céu gerou uma onda de horror nos círculos da aviação mundial. O avião voava normalmente, mas não respondia e parecia estar completamente sem uma tripulação consciente. Quando os caças da Força Aérea Grega alcançaram o avião perto de Atenas, observaram pela janela do cockpit uma cena angustiante. O assento do capitão estava vazio. O copiloto estava caído imóvel sobre os controles. Em toda a coenda área da cabine, as máscaras de oxigênio haviam caído. Ninguém parecia se mover. O avião continuou em piloto automático, subindo lentamente antes de entrar em uma curva larga.
Quase 3 horas depois de todo o contato ter sido interrompido, ele ainda estava no ar. Pouco antes do combustível acabar, um comissário de bordo, identificado mais tarde como Andreas Prodromou, foi observado entrando no cockpit usando uma máscara de oxigênio portátil. Ele tentou recuperar o controle do avião, mas era tarde demais. O combustível do 737 acabou e ele caiu em uma área montanhosa perto de Gramático, Grécia. Todas as 121 pessoas a bordo morreram. Foi o acidente aéreo mais mortal da história grega e um dos mais impactantes da era moderna. A investigação oficial revelou uma cadeia assustadora de erros humanos e técnicos. Antes da decolagem, o pessoal de manutenção havia deixado o sistema de pressurização da cabine no modo manual, em vez de redefini-lo para auto. Isso significava que o avião não ajustaria automaticamente a pressão da cabine durante a subida. À medida que o ar ficava rarefeito, a tripulação e os passageiros sucumbiram gradualmente à hipóxia, falta de oxigênio, sem perceber o que estava acontecendo. Os investigadores concluíram que os pilotos provavelmente ficaram desorientados e perderam a consciência em questão de minutos. No entanto, muitas perguntas permaneceram abertas. Por que a tripulação não reconheceu os sinais de alerta? A buzina de altitude da cabine havia soado cedo no voo, um sinal que deveria ter desencadeado uma descida imediata. Por que nenhum dos pilotos reagiu corretamente, especialmente o capitão, que possuía milhares de horas de voo? Alguns analistas sugeriram que o alarme poderia ter sido confundido com o aviso de configuração de decolagem, que usa o mesmo tom nos Boeing 737. Outros questionaram a eficácia dos protocolos de treinamento que permitiram um descuido tão fatal. Outra camada de mistério surgiu do gravador de dados de voo. Ele registrou uma série de entradas muito depois que a tripulação perdeu a consciência, incluindo interações no painel de controle que sugeriam que alguém, provavelmente o comissário, havia tentado assumir o controle manual. Seus últimos esforços, heróicos, mas ultimamente inúteis, levantaram a dolorosa questão de se mais vidas poderiam ter sido salvas se os sinais de alerta tivessem sido reconhecidos antes. O acidente também desencadeou um debate sobre a confiança na automação. O avião voou por quase 3 horas sem qualquer intervenção dos pilotos, guiado apenas pela navegação pré-programada. O controle de tráfego aéreo não pôde intervir de forma significativa. Os militares observaram, mas não puderam agir a tempo. O avião tornou-se um fantasma que deslizava pelo céu em uma contagem regressiva, silenciosa para o desastre. Não houve falhas de sistema. Nenhum ato de sabotagem foi encontrado. No entanto, 121 pessoas morreram. A cadeia de erros, silêncio e avisos perdidos formou uma lição sombria, que mesmo em voos de rotina, um interruptor esquecido ou um sinal incompreendido pode levar a uma tragédia. Os destroços forneceram respostas, mas não paz. Às famílias restou lidar com uma queda que não aconteceu em um instante, mas ao longo de horas de asfixia silenciosa. Os passageiros haviam perdido a consciência lentamente, enquanto o avião flutuava intacto pelo céu azul e limpo. O voo 522 continua sendo uma das catástrofes mais surreais da aviação moderna. Um voo que se pilotou sozinho rumo ao esquecimento, enquanto o mundo assistia impotente. Top 7. O Boeing 727 roubado. Em 25 de maio de 2003, um Boeing 727-223 com a matrícula N800 AA estava parado na pista do Aeroporto Internacional 4 de fevereiro, em Luanda, Angola. O avião outrora voara pela American Airlines, mas fora aposentado e reconfigurado para transporte de carga. Naquele momento, estava arrendado a uma empresa que operava na logística da indústria petrolífera. A máquina não voava há mais de um ano. Então, pouco antes do pôr do sol, algo impossível aconteceu. Sem autorização de voo, sem comunicação e com o transponder desligado, o Boeing 727 taxiou até a pista, acelerou e decolou. Presumiu-se que 2 homens estivessem a bordo. Nenhum dos dois possuía licença para pilotar um 727. O avião nunca mais foi visto. O pessoal do aeroporto e os espectadores ficaram atônitos. A pista estava ativa,
mas ninguém conseguiu identificar quem autorizou a decolagem. Testemunhas descreveram como o avião se movia irregularmente no solo, como se o piloto não estivesse familiarizado com os controles. A torre tentou contatar o cockpit, mas não obteve resposta. Não havia plano de voo registrado. Nenhum código de transponder foi transmitido. Ao decolar, o enorme avião virou para o oeste sobre o Oceano Atlântico e desapareceu das telas de radar. Foi como se tivesse derretido no céu. As autoridades do Cibalemes iniciaram imediatamente uma investigação internacional. Os principais suspeitos eram Ben Charles Padilla, um mecânico de aeronaves e piloto americano, e John Mutantu, um assistente congolês. Padilla possuía vasta experiência em manutenção de aeronaves e tinha uma licença de piloto privado, mas não era certificado para pilotar um 727 comercial. Mutanto não possuía qualificações de voo conhecidas. Imagens de segurança mostraram ambos os homens perto do avião antes do desaparecimento, mas nenhuma gravação capturou o embarque real ou a decolagem. Os investigadores não conseguiram determinar se eles tomaram o controle do avião voluntariamente ou sob coação. O que tornou o evento ainda mais enigmático foi a própria aeronave. O Boeing 727 é um jato grande e complexo que normalmente requer uma tripulação de 3 pessoas. Manobrá-lo sozinho, ou mesmo com 2 pessoas sem treinamento, seria extremamente difícil. O cockpit possui aviônicos obsoletos e controles analógicos, especialmente em uma configuração de cargueiro como esta. Como o avião foi iniciado, taxiado e voado permanece uma questão central. Além disso, o avião possuía uma capacidade de combustível considerável, o que lhe conferia um alcance de mais de 2.400 milhas náuticas. Ele poderia ter alcançado inúmeros países ou regiões costeiras, ou ter desaparecido em mar aberto. As autoridades temiam um cenário de pior caso, que o avião tivesse sido roubado para um ataque terrorista. O momento, menos de 2 anos após o 11 de setembro, disparou um alerta imediato no espaço aéreo africano, europeu e do Oriente Médio. A OTAN e o FBI emitiram comunicados de prioridade máxima. Vigilâncias por satélite foram analisadas. Portos e aeródromos, ao longo de possíveis trajetórias de voo, foram revistados. Mas nenhum rastro surgiu, nenhum local de queda foi encontrado. Nenhuma aeronave não autorizada que correspondesse ao seu perfil foi interceptada. Semanas se passaram, depois meses. A pista esfriou. Surgiram alguns relatos dizendo que o avião havia pousado em uma pista remota na África Ocidental ou fora visto na Guiné. Nada disso foi confirmado. Investigadores de aviação dos Estados Unidos viajaram para Angola, mas obstáculos burocráticos e corrupção dificultaram seus esforços. Nenhuma testemunha confiável, nenhum ecos de radar credíveis e nenhum dados de satélite puderam comprovar os boatos. Em 2005, o FBI encerrou oficialmente sua investigação ativa. O caso transformou-se de uma ameaça à segurança nacional em uma anomalia não resolvida. Como um avião comercial de tamanho real pôde desaparecer na era moderna? Ao contrário de pequenos aviões privados, um Boeing 727 tem quase 12 metros de altura e uma envergadura de mais de 30 metros. Não se pode escondê-lo em um hangar sem ser notado. No entanto, mais de 20 anos depois, nenhuma peça do avião apareceu. Nenhum trem de pouso, nenhuma barbatana de cauda, nada. Se isso foi um roubo, foi um dos mais audaciosos da história da aviação. Se foi um acidente, não deixou destroços. Se foi um desaparecimento deliberado, o plano funcionou perfeitamente. Mas talvez a possibilidade mais perturbadora seja a de que alguém sabia exatamente o que estava fazendo e nunca teve a intenção de ser encontrado. Top 8. O AN-72 que voou para o silêncio. Em 19 de dezembro de 1995, um Antonov AN-72 do governo cazaque decolou de Sharkhi-Dadri, na Índia, com destino a Shymkent, no Cazaquistão. A bordo estavam 13 pessoas, incluindo o general Shomart Ertayev, um comandante militar cazaque de alto escalão, além de vários ajudantes e a tripulação de voo. O jato bimotor, projetado para transportes militares e de carga, era operado por pessoal experiente sob condições normais de voo. O voo fazia parte de uma missão diplomática e tinha autorização para uma rota direta rumo ao norte. No entanto,
Menos de 2 horas após a decolagem, enquanto cruzava a região acidentada e politicamente sensível do Hindu-Kush, o avião desapareceu do radar. Não houve pedido de socorro, nenhum sinal, nenhum local de queda, nenhuma explicação. Relatos iniciais sugeriram que o avião havia sofrido problemas técnicos, possivelmente relacionados ao desempenho do motor em alta altitude. No entanto, o Antonov An-72 foi especificamente projetado para tais condições e era frequentemente usado em terrenos árticos e montanhosos. A tripulação havia voado este modelo extensivamente, inclusive em zonas de combate. O desaparecimento desencadeou uma operação de busca conjunta entre autoridades indianas e cazaques, apoiada por especialistas em aviação russos. O terreno montanhoso e as tensões políticas na região dificultaram os esforços. Apesar dos voos de busca e da coleta de informações, nada foi encontrado. Varreduras de satélite não forneceram sinais de destroços. Equipes de solo enfrentaram desafios logísticos e não obtiveram acesso a algumas zonas de alta segurança controladas por facções militares. Extraoficialmente, oficiais de inteligência apontaram para uma possibilidade muito mais perturbadora. O general Yertayev estaria supostamente envolvido em esforços de reestruturação interna no aparato de defesa pós-soviético e tinha acesso a documentos secretos sobre movimentos de armas regionais. Alguns acreditavam que o voo poderia ter sido interceptado ou, pior ainda, deliberadamente desviado. No entanto, nenhum indícios de sequestro ou interferência de rádio foram apresentados. Todos os dados dos gravadores de voo foram considerados perdidos. O transponder cessou a transmissão antes que qualquer anomalia fosse notada, uma circunstância rara e preocupante em espaço aéreo controlado. Na ausência de evidências físicas, especulações preencheram o vácuo. Alguns teorizaram que o avião poderia ter sido abatido por uma potência regional preocupada com os movimentos de Yertayev. Outros suspeitaram que o avião, devido a um erro de navegação, teria saído do curso e caído em uma cordilheira desprotegida. No entanto, a cobertura de satélite deveria ter registrado tal evento, mesmo que a resolução na época fosse limitada. Nenhuma assinatura de calor, nenhuma coluna de fumaça e nenhum impacto sísmico foram registrados. O desaparecimento total de um avião deste tamanho sobre terra firme, sem testemunhas, sem destroços e sem sinal, é praticamente sem precedentes. O caso foi ainda mais complicado por relatos de aldeões no norte do Paquistão, que afirmaram ter visto um avião grande voando extraordinariamente baixo na noite do desaparecimento. Esses depoimentos foram descartados como não confiáveis, mas também nunca foram investigados a fundo. Reanálises de radar posteriores não forneceram resultados conclusivos. Mais tarde, surgiu um memorando confidencial nos arquivos cazaques sugerindo suspeitas internas de interferência externa, mas o documento estava pesadamente editado e sua autenticidade nunca foi confirmada oficialmente. Anos se passaram. O incidente desapareceu do discurso público. O general Yertayev foi silenciosamente removido dos registros militares. A queda foi classificada como um evento de aviação não resolvido. Nenhum memorial foi erguido, nenhuma causa oficial foi jamais anunciada. Hoje, o caso do An-72 permanece um fantasma da história da aviação. Ao contrário dos desaparecimentos sobre oceanos, onde destroços podem afundar em profundidades inacessíveis, este voo desapareceu sobre terra firme, ao alcance dos sistemas de defesa aérea e redes de radar de várias nações. A aniquilação completa de sua trajetória sugere ou um evento catastrófico que ocorreu de forma repentina demais para ser registrado, ou uma intervenção que foi direcionada demais para ser rastreada. O que acontece com um avião que desaparece em sombras políticas? O silêncio em torno do An-72 não diz respeito apenas a um jato desaparecido. Diz respeito ao que acontece quando segredos de Estado, ativos militares e o espaço aéreo colidem. Nessa zona, a verdade é frequentemente a primeira vítima. Top 9. O DC-3, que desapareceu antes do pouso. Em 28 de dezembro de 1948, um Douglas DC-3 da Airborne Transport desapareceu durante um voo de rotina de San Juan, Porto Rico,
para Miami, Flórida. O avião transportava 29 passageiros e 3 tripulantes. As condições meteorológicas foram relatadas como calmas. A visibilidade estava clara e o avião aproximava-se do fim de sua viagem. Apenas 50 milhas a sudeste de Miami, ao alcance tanto de radar quanto de contato por rádio, o avião enviou sua última mensagem de rádio solicitando permissão para pouso. Minutos depois, ele se fora. Nenhum sinal de socorro foi recebido. Nenhum dos destroços foram encontrados. O avião nunca chegou. O Douglas DC-3 era uma aeronave robusta e confiável, com um histórico comprovado de sucesso. O piloto, capitão Robert Lindquist, era muito experiente e familiarizado com a rota. O voo transcorreu sem incidentes até o último trecho. Por volta das 22h, o controle de tráfego aéreo de Miami confirmou a última transmissão da tripulação. Foi rotineiro. Não houve menção a problemas mecânicos, nenhum senso de urgência e nenhum sinais de turbulência ou conflitos. Em instantes, toda a comunicação cessou. Quando o avião não pousou, a Guarda Costeira iniciou imediatamente uma operação de busca nas águas da costa sudeste da Flórida. Aviões, navios e equipes de resgate vasculharam a área por dias. A região era movimentada, bem patrulhada e em certas zonas relativamente rasa, o que era ideal para esforços de recuperação. No entanto, nenhum único fragmento de destroço foi recuperado. Nenhum coletes salva-vidas, almofadas de assento, malas ou restos humanos foram jamais encontrados. O avião e seus 32 ocupantes haviam se dissolvido no ar. A investigação trouxe à luz alguns detalhes peculiares. O transmissor de rádio do DC-3 apresentara problemas intermitentes antes da decolagem e as baterias estariam operando em um nível mais baixo do que o normal. No entanto, o avião fora liberado para o voo e nenhum alertas de segurança foram emitidos. O diário de bordo do copiloto estava ausente na documentação dos destroços e foram observadas inconsistências nos registros de manutenção. Embora essas estranhezas sugerissem falta de supervisão, elas ainda não explicavam como um avião pôde desaparecer a menos de 1 hora de seu destino sob céus limpos. O aspecto mais enigmático era a proximidade do avião de várias instalações de radar e sua posição dentro de um dos corredores mais movimentados do espaço aéreo dos Estados. Como pôde desaparecer tão perto de Miami, em uma região sob vigilância constante? Alguns teóricos apontaram para o chamado Triângulo das Bermudas, enfatizando que essa rota de voo cruzava as bordas da região notória. O Conselho de Aeronáutica Civil, no entanto, recusou-se a investigar tais teorias em seu relatório oficial, que terminou com a frase ambígua, causa desconhecida. Ao longo dos anos, surgiram hipóteses que variavam de descompressão repentina a uma desintegração no ar causada por falha elétrica. Alguns especularam até sobre distúrbios magnéticos, interferências por fenômenos aéreos não identificados ou atividades militares secretas na região. Mas nenhuma dessas teorias pôde ser sustentada por evidências físicas. Na ausência de destroços, qualquer explicação permanecia uma suposição. Em 1991, um mergulhador de resgate baseado na Flórida afirmou ter localizado um destroço na costa que correspondia ao perfil de um DC-3, mas após semanas de investigação, determinou-se que era outra aeronave. Outras descobertas relatadas revelaram-se igualmente infrutíferas. Até hoje, os últimos momentos do voo NC-NIL-802 permanecem um mistério total. O desaparecimento é particularmente impactante porque ocorreu em um contexto que deveria garantir segurança. A luz do dia acabara de passar. O tempo estava ameno. O voo era curto. O destino estava próximo. E os passageiros provavelmente se preparavam para o pouso sem suspeitar que algo estava errado. O voo 19 e o MH-170 podem ter gerado manchetes mundiais, mas o caso do DC-3 perdido continua sendo um dos desaparecimentos mais silenciosamente perturbadores da história da aviação. Nenhum clarão de luz, nenhum pânico pelo rádio, nenhuma bacia de emergência. Apenas um avião voando confiantemente em direção ao porto de destino e que depois se fora. Quando algo desaparece no limite da familiaridade,
onde segurança e perigo se confundem, isso desafia mais do que apenas nossa compreensão do voar. Sugere que o desaparecimento nem sempre é uma questão de distância ou perigo. Às vezes, o céu simplesmente fecha suas portas sem aviso prévio. Top 10. O mistério do abate do CAL 007. Em 1º de setembro de 1983, o voo 007 da Korean Airlines, um Boeing 747 com 269 pessoas a bordo, estava a caminho de Nova York para Seul, com uma escala programada em Anchorage, Alasca. Nas primeiras horas da manhã, a aeronave desviou-se de seu curso pretendido e entrou no espaço aéreo soviético proibido sobre a península de Kamchatka e, mais tarde, sobre a ilha Sakhalina. Apesar de múltiplos alertas de estações de radar soviéticas e aviões militares, nenhuma correção de curso foi feita. Às 3h26, horário local, um jato de caça soviético Su-15 disparou 2 mísseis ar-ar. O avião de passageiros foi destruído e todas as pessoas a bordo morreram. Os destroços caíram no Mar do Japão. No entanto, o que se seguiu não foi uma tragédia simples de erro de navegação. Tornou-se um dos incidentes mais controversos e inexplicados da aviação na Guerra Fria. Relatórios oficiais afirmaram que o piloto automático do voo fora configurado acidentalmente para um rumo incorreto, o que o levou a desviar centenas de milhas do curso. Mas o desvio foi tão significativo e durou tanto tempo que muitos questionaram como tal erro pôde passar despercebido pela tripulação do cockpit. O avião passou por vários pontos de controle de navegação sem correção. Gravações de voz revelaram mais tarde que a tripulação não discutiu qualquer desvio. Alguns analistas de aviação acreditam que o avião seguiu um caminho deliberado, talvez para sombrear uma aeronave de reconhecimento do semana da próxima, levantando a possibilidade de que estivesse sendo usado para vigilância secreta. Quando o CAL 007 foi abatido, ele voava nas proximidades de um RC-135, um avião espião dos Emirados que operava na mesma região. Essa coincidência despertou suspeita imediata nas autoridades soviéticas, que alegaram que o Boeing 747 fora usado como cobertura para informações de inteligência. Oficiais ocidentais negaram isso, declarando que o voo comercial não tinha relação com operações militares. No entanto, muitos observadores não se convenceram, especialmente após a divulgação de detalhes sobre o momento de voos de inteligência na região e a falha da tripulação coreana em responder a múltiplas tentativas de comunicação. Os trabalhos de recuperação foram rigidamente controlados. A Marinha Soviética chegou ao local da queda primeiro e negou acesso internacional. Por meses, eles negaram ter encontrado as caixas pretas. Quando o gravador de dados de voo e o gravador de voz da cabine foram finalmente liberados, seu conteúdo foi minuciosamente examinado. Os momentos finais revelaram confusão no cockpit, mas nenhuma consciência de caças interceptores ou rastreamento de mísseis. Alguns trechos das gravações de áudio estavam inexplicavelmente ausentes. Essas lacunas, somadas ao sigilo soviético e relatos contraditórios, apenas aprofundaram o mistério. Ainda mais perturbadores foram os restos recuperados, ou a falta deles. Apenas uma parte dos corpos foi recuperada e vários relatórios de autópsia descreveram ferimentos estranhos que não eram compatíveis com uma descompressão em alta altitude. Em certos fragmentos não foram encontrados resíduos de explosivos e várias peças-chave da fuselagem nunca foram localizadas. A União Soviética manteve que o avião se desintegrou no ar após o impacto, mas sem acesso ao destroço completo, uma verificação independente era impossível. O incidente quase escalou para um grande conflito internacional. O presidente do Serum Iowa, Ronald Reagan, condenou a ação soviética como um massacre. A União Soviética insistiu em ter agido em defesa de seu espaço aéreo. Mas enquanto as tensões diplomáticas aumentavam, a verdade tornou-se menos uma questão de evidências e mais uma questão de controle de narrativa. Nos anos seguintes, ambas as nações mantiveram versões incompletas da história, deixando lacunas que nunca foram totalmente fechadas. Em 1993, após a queda da União Soviética, oficiais russos finalmente entregaram as gravações das caixas pretas. Embora estas tenham esclarecido alguns aspectos técnicos dos minutos finais,
Não puderam explicar por que o avião manteve seu curso tão longe da rota planejada e por que nenhum esforços foram feitos para evitar ou responder a uma interceptação. O caso CAL 0007 ocupa um lugar estranho na história da aviação. Não foi meramente uma tragédia por engano. Foi um momento em que a paranoia militar, o sigilo geopolítico e a aviação civil colidiram em um silêncio mortal. Os passageiros a bordo do voo 007 não foram apenas vítimas de mísseis, mas também de perguntas que nunca foram totalmente feitas e verdades que nunca foram totalmente proferidas. Quando um avião é abatido diante dos olhos do mundo, mas a história por trás permanece incompleta, o mistério não é mais apenas sobre o que aconteceu no céu. Torna-se uma janela para o que nações poderosas escolhem esconder, mesmo quando os destroços jazem à vista de todos. Estes 10 casos de desaparecimento não são isolados. Eles não são meros acidentes devidos à aleatoriedade do destino ou à vastidão dos oceanos. Considerados em conjunto, formam um padrão angustiante. Uma série de pontos de desaparecimento controlados, investigados e frequentemente testemunhados que deixaram mais perguntas do que respostas. Estes não eram pilotos imprudentes em céus tempestuosos ou motores defeituosos em selvas esquecidas. Estes eram aviões captados pelo radar, autorizados por torres de controle, pilotados por tripulações treinadas e observados pelos olhos do mundo moderno. E mesmo assim desapareceram. Cada incidente desenrolou-se dentro de uma estrutura que deveria ter evitado precisamente esse resultado. Sistemas de controle de tráfego aéreo, redes de radar militares, frequências globais de emergência e protocolos de busca e salvamento estavam todos presentes. No entanto, esses sistemas falharam em cada caso ou foram inexplicavelmente contornados. E quando os investigadores atingiam o limite do que era mensurável e explicável, quase sempre seguia-se o mesmo: um silêncio repentino, um arquivo editado, um relatório secreto, um comunicado de imprensa cheio de termos técnicos genéricos, mas sem conclusões. Não se trata apenas de aviões perdidos. Trata-se de um sistema que repetidamente para pouco antes de revelar a verdade completa. Um padrão de omissão, de perguntas que são interrompidas no meio da frase, de desaparecimentos que não seguem as leis da aviação, da física ou da lógica como as conhecemos. Testemunhas falam de luzes, distorções ou desorientação. Dados de radar se dissolvem. Últimas gravações estão incompletas. Destroços, quando recuperados, frequentemente geram mais desconfiança do que clareza. O que liga esses eventos não é a geografia, não é o tipo de aeronave, o clima ou mesmo o erro do piloto. O que os liga é o que vem a seguir: a supressão, o silêncio, a forma como instituições inteiras recuam atrás de um véu de negação plausível. Em cada caso, as famílias ficam com respostas parciais. Ao público é apresentada uma causa desconhecida, e o céu reclama seus segredos sem protesto. No entanto, se o silêncio é tão coordenado, então as implicações são mais profundas do que meras anomalias da aviação. Elas sugerem um esforço contínuo para conter algo. Seja uma falha em nossa compreensão da realidade, uma vulnerabilidade em nossa confiança tecnológica ou uma verdade perigosa demais para ser admitida. Pois se apenas um desses incidentes for baseado em fatores que escapam a uma explicação convencional, então as estruturas em que confiamos para manter o céu seguro podem ser ilusórias. O preço não é medido apenas em vidas perdidas, é medido pelo que poderíamos ter aprendido. Os aviões desaparecidos também são oportunidades perdidas. Cada destroço enterrado em sigilo é um capítulo suprimido na evolução do conhecimento humano. Quando algo desconhecido interfere no voo, no espaço ou na percepção, então cada caso não resolvido não é apenas um enigma, mas um aviso. Dizem-nos que a aviação civil é uma das áreas mais seguras da atividade humana, que cada voo é mapeado, monitorado e controlado. Mas esses 10 casos são a prova de que o controle às vezes é uma narrativa, não uma realidade. No céu acima de nós, formaram-se padrões. Padrões que sugerem que nossa compreensão é incompleta, nossas explicações insuficientes
e nossa confiança na segurança absoluta equivocada. A tragédia não é apenas que esses voos desapareceram, é que a verdade pode ter desaparecido com eles, e que ninguém está disposto a admitir quão alto o silêncio realmente chega. Se estas histórias mudaram a forma como você vê os vastos espaços vazios do nosso céu, por favor, inscreva-se no canal e deixe um like. Dedicamo-nos a revelar a história que tentaram enterrar sob camadas de silêncio oficial. Ajude-nos a plantar as sementes do futuro, buscando a verdade hoje. O próximo cofre de segredos será aberto em breve.